No Bote a Boca, no trombone, entrevista. Olha, a notícia é que o governo suspendeu a cobrança de impostos do Simples em 3 meses, abril, maio e junho. O que significa isso, Caleb? O benefício é agora e depois, Adilson. É por isso que nós conversamos com o economista, professor universitário Eduardo Guerini. Muito bom dia, professor. Prazer recebê-lo aqui no Bote a Boca, no trombone. Bom dia, Caleb. Bom dia, Adilson. Prazer conversar com vocês na Boca no Trombone, na Rádio Menina. Fazia tempo que a gente não conversava, né? Muito bem, em épocas de pandemia, o Simples então foi, digamos, né, não simplesmente tirado, mas sim prorrogado. Depois você vai ter que pagar. Com toda certeza, a medida de combate à pandemia, para minimizar os impactos da pandemia no setor econômico, ela beneficiará cerca de 17 milhões de contribuintes do Simples, numa soma aproximada de 27 bilhões, e esse deferimento ou suspensão temporária do pagamento do tributo deverá ser pago a partir de julho em até 6 parcelas, considerando o fato gerador e ocorrência desse imposto. Agora é importante ressaltar que é uma medida bastante inócua, no sentido que nós temos uma carga tributária em que 20% é de ICMS, 17% é INSS patronal e 16% é de imposto de renda. Embora ajude temporariamente pequenos empreendedores, microempreendedores individuais, microempresas, ele poderia ser mais amplo no sentido de dar uma sustentação diante do agravamento da pandemia e provavelmente de uma extensão desta pandemia que poderá provocar sérios problemas às atividades econômicas. Lembrando que nós já estamos há 1 ano de pandemia e provavelmente a vacinação ela cobrirá aquilo que seria o ideal, em torno de 60% da população, somente no final de 2021. Então, esses 3 meses auxiliam, mas não resolvem o problema, tendo em vista que esse valor equivale a apenas 1,8% da carga tributária arrecadada pelo governo federal. A situação realmente é preocupante. Sobre as medidas econômicas que o governo federal tem tomado durante esta pandemia, qual análise que se faz? Bom, de maneira geral, são medidas que são tomadas sempre pressionado pelo Congresso Nacional e pelos setores empresariais. Mas os setores mais atingidos, eles não tenderão a receber esse impacto positivo, que é o deferimento, suspensão dos tributos, porque falta uma coordenação, principalmente porque essas medidas são tomadas sempre em tempo reduzido, em situação de pressão, e não são coordenadas com estados e municípios. O ideal é que se coordenasse a redução de todos os impostos, se anistiasse setores que foram gravemente atingidos, e mesmo aquela chamada medida provisória do bem, que é a redução da jornada de trabalho para garantia de emprego, também ela é limitada a 3 meses. O que nós deveríamos atender era a massa desses tributos que pesam sobre a cadeia produtiva empresarial, que é o ICMS, o INSS e o próprio imposto de renda, já que o trabalhador terá uma redução da jornada de trabalho e também do salário, o governo poderia colocar em prática aquilo que é uma promessa de campanha, reduzindo a alíquota de imposto de renda, ampliando a faixa de isenção, lembrando que mesmo em pandemia o governo federal teve uma redução de apenas 6% na carga tributária arrecadada em 2020, o que é muito pouco diante de um cenário que foi de retração econômica. E os trabalhadores são impactados pelo desemprego, pela informalidade e ainda pela aprovação do auxílio emergencial, que é bastante limitado. Deveria ocorrer a manutenção do auxílio emergencial de R$ 600 e também
a ampliação das faixas de isenção do imposto de renda, que garantiria um aumento da renda para o trabalhador. E para os empresários, a redução coordenada de todos os tributos ou suspensão dos tributos por um período mais amplo. Para aqueles setores mais atingidos, como o setor de eventos, hotelaria, gastronomia, bares e restaurantes similares, deveria se dar uma anistia por um prazo no mínimo de 6 meses, já que o impacto na arrecadação não seria superior a 2%. E o governo, ele arrecadaria a partir do quê para manter suas contas? Que a gente sabe que o custo Brasil é altíssimo, caso desse esses benefícios aos empresários e cidadãos, até mesmo a extensão, aumentar aí a margem, né, de cobrança do imposto de renda. De maneira geral, Caleb, o governo federal poderia tributar aqueles setores que estão ganhando com a crise. Pelo menos se observa que o sistema financeiro, os grandes bancos estão lucrando com a crise. Então era necessário, evidentemente, ele sobretaxar os bancos, evidentemente criando uma alíquota especial temporária para aqueles ganhos financeiros que são ganhos especulativos, e também fazer com que os bancos reduzissem as taxas de serviços e também o chamado spread nas operações de crédito. O que se observa é que os bancos estão nadando de braçada com o caos da pandemia e estão pagando muito pouco imposto, e quem está realmente pagando o custo da crise é necessariamente aquela atividade que gera emprego e renda, que gera postos de trabalho, e fundamentalmente deveria se atacar esse problema, até porque, volto a dizer, esse impacto de 1,8% na arrecadação é muito baixo diante do cenário de recuperação, se você tributasse de forma mais efetiva aquelas operações que são sempre isentas e que não produzem um efeito na renda circulante, na distribuição de crédito e na própria geração de emprego e renda no Brasil. Isso fundamentalmente auxiliaria nesse momento. E lembrando comparativamente que países como os Estados Unidos fizeram pacotes de ajuda muito mais robusto, aumentando a dívida pública. Dívida pública não é problema. Dívida pública é justamente para atender às necessidades prementes da população, dos setores econômicos, para evitar um problema maior, que é o desemprego, falta de renda e a retração econômica. Então o governo deveria estimular mais, e me parece que a política adotada hoje é uma política de acanhamento, até porque o Banco Central já fala em aumentar a taxa de juros no momento de crise. Isso é totalmente contraproducente para os setores econômicos diante desse cenário de retração e previsão de uma recessão no primeiro trimestre de 2021 novamente. E Guerini, segundo a gente ouve também de outros economistas, se a gente fizer uma perspectiva futura para daqui 4, daqui 6 anos, não é boa para o trabalhador, né? Até porque os gastos são grandes, tudo que está sendo feito se leva também para o lado político, a politização de tudo, tanto de vacinação como de economia, está numa disputa muito grande. No futuro, se permanecer este governo, né, existe a possibilidade de termos dificuldades. Se trocar o governo, que outra parte também quer que troque, vão alegar que o Brasil está quebrado por conta dos gastos que tivemos neste momento. Então a perspectiva para o trabalhador, na realidade, daqui muitos anos não é boa. Bom, de maneira geral, o desemprego no Brasil ele cresce independente da pandemia. A pandemia só demonstrou, através do auxílio emergencial, que nós temos uma alta taxa de informalidade e que não são gerados postos de trabalho. O processo de desindustrialização no Brasil e de queda de serviços ou trabalhos ou empregos formais, ele é crescente desde o final dos anos da década de 90, início dos anos 2000, e se agrava em toda a crise. Mas é evidente que mudanças na política econômica sempre são alicerçadas por questões
políticas antes de questões técnicas. Lembrando que esse governo prometeu uma série de reformas e conseguiu só entregar uma que atinge diretamente o trabalhador, que é justamente a reforma da Previdência. Até hoje não se fala em uma reforma tributária séria, que tribute quem ganha mais, que tribute as grandes fortunas, que tribute os ganhos especulativos do sistema financeiro e reduz os impactos para o setor produtivo e para os próprios trabalhadores. E essa politização, ela sempre vem agravada de uma série de notícias falsas que dissimulam uma ideia de que mudança causa crise. Na verdade, o Brasil já passou por várias mudanças e é evidente que governos têm que tomar atitudes, promover políticas que atendam o interesse nacional. Na atual conjuntura, o que nós vemos é uma passividade, ações tomadas pelo governo e políticas pelo governo, principalmente pelo Ministério da Economia, sempre a reboque da crise, quando nós deveríamos antecipar. Isso se chama previsibilidade ou planejamento nas ações. O exemplo foi essa medida, que foi pressão do Congresso Nacional diante da grita geral dos setores econômicos atingidos e dos próprios trabalhadores. O auxílio emergencial está fazendo praticamente 4 meses que o governo fica falando em auxílio emergencial e não tomava nenhuma atitude, e quando veio pouco. Então nós temos que distribuir renda nesse momento, independente da dívida pública, que a dívida pública ela é administrável, não é um problema sério. E lembro, tem país hoje que tem a sua dívida pública comprometendo 140% do PIB, e isso não é problema para os economistas de lá. Só aqui que se cria essa falsa ideia de que dívida pública gera problema. O governo tem capacidade de rolagem, tem um fundo, um colchão financeiro, que são as reservas internacionais de 300 bilhões de dólares, que poderiam ser transformados em alavanca para o crescimento, alavanca para a proteção das empresas e dos trabalhadores, gerando uma melhoria na situação futura desses trabalhadores diante dessa pandemia que se alonga e provavelmente chegará ao final de 2021, infelizmente, com um número de mortos elevados, com um número de desempregados elevados, de informados elevados e de empresas quebradas. É a questão, são os impactos da pandemia e as análises da política do governo Bolsonaro. Cada economista que nós ouvimos aqui no Bote a Boca no Trombone tem uma visão a respeito, né, Adilson? Até mesmo de medidas que devem ser tomadas no hoje para benefícios do futuro. Obrigado, professor Eduardo Guerini, um grande abraço, bom trabalho, Bote a Boca no Trombone à disposição. Grande abraço, bom dia, boa semana, bom final de semana a todos.